pro escritório, hein? No caso, os campos do CT do São Paulo. E por lá tem funcionário novo na firma, não é, Léo Lepe? Boa tarde. Fala, Andrioli, tudo bem? Boa tarde a você, boa tarde a todos. Tem funcionário novo sim. Já vou explicar que o São Paulo teve 3 dias quebrados, viu? 3 dias e meio praticamente, porque o time retorna aos treinamentos agora à tarde. E no treinamento de hoje, o volante argentino, Santiago Longo, que veio do Belgrano, já vai treinar com o grupo, vai conhecer os restos dos companheiros. A apresentação dele deve acontecer só na semana que vem. Já o lateral esquerdo, Jamal Lewis, não treina, não está aqui, ele já fez os exames, assinou contrato, mas ele viajou nessa data FIFA, vai jogar com a seleção dele, com a Irlanda do Norte. Então, só depois da data FIFA é que ele vai ser apresentado oficialmente pelo São Paulo. São Paulo que tem semanas decisivas nesse mês de agosto e amanhã um dia decisivo no STJD, porque os jogadores que foram expulsos no clássico contra o Palmeiras, Sabino e Rodrigo Nestor, vão ser julgados, podem pegar até 12 dias de gancho e também vai ser julgado o Luciano pela expulsão dele por aquele chute na bandeirinha, Andreoli. Hora de falar sobre o São Paulo, mas especificamente sobre Galopo. O volante, o meio-campista do São Paulo, teve a chance de se mudar para o Rosário Central e também para o Boca Juniors. Mas não aconteceu. E o pai dele, Marcelino Galopo, deu uma entrevista à TIC Sports, uma emissora de TV lá da Argentina, para explicar o que estava rolando, abre aspas para ele. Muitas coisas foram faladas, como, por exemplo, em relação ao contrato do jogador. E quero esclarecer que isso nunca foi um problema. A maior proposta que recebemos foi do Rosário Central, mas o Juliano Galopo não estava determinado a voltar para a Argentina, por isso não aconteceu. Imagino que o Galopo vai se arrepender da decisão, tudo porque no São Paulo a tendência é que ele tenha cada vez menos espaço. Com as chegadas do Marcos Antônio, volante que veio da Lazio por empréstimo, e mais recentemente do Santiago Longo, volante que chegou por indicação do Zubeldia do Belgrano, a tendência é que ele jogue ainda menos. Galopo que já vem sendo um pouco aproveitado. Dos últimos 7 jogos, o Galopo nem sai do banco de reservas em 4. Nos outros ele entra só nos minutos finais. Uma dessas partidas ele jogou um único minuto, o que certamente causa decepção para alguém que havia sido contratado do futebol argentino com uma enorme promessa, alguém que poderia render muitos milhões de reais. Só para completar sobre o São Paulo, nessa terça-feira Júlio Casares esteve na CBF, na sede da entidade que comanda o futebol brasileiro, para uma reunião com Edinaldo Rodrigues. O presidente foi se posicionar a favor da realização de um novo jogo contra o Fluminense. Você lembra de toda a polêmica, né? O primeiro gol do Fluminense nasce de uma bola, uma jogada em que o Thiago Silva põe a mão na bola. O Thiago imagina que o árbitro marca uma falta, o árbitro não marca. E quando o Thiago põe a mão na bola, ele acaba por cometer uma falta. O árbitro ignora esse lance, o árbitro de vídeo chama, ele ignora também a orientação do árbitro de vídeo e permite que o gol seja validado. Vários especialistas em arbitragem, entre eles o Salvio Spínola, entendem esse como um erro de direito, que é passível de uma de uma realização de um novo jogo. Vivo então aqui no Sport Center, as duas equipes treinando. O Eduardo Afonso está neste momento lá no CCT da Barra Funda, no São Paulo. Conversou com o presidente Júlio Casares e já mandou aqui pra gente o que o Júlio Casares fala sobre a reestruturação do São Paulo e também sobre essa nova questão do futebol brasileiro, fair play financeiro. Vamos acompanhar. A reestruturação financeira, aliada a um plano estratégico, vai trazer um oxigênio para o São Paulo. Primeiro, porque você alonga a dívida. E segundo, que em 5 anos você tem uma possibilidade real de acabar com a dívida. Como você disse, os juros financeiros, ele representa um valor maior do que o investimento da nossa base de Cotia anualmente. O futuro do São Paulo é o equilíbrio das suas contas, é trabalhar um estádio mais bem confortável, com mais condições, moderno, etc., sem perder a questão do Morumbis como templo e também olhar na estratégia principal, que é revelar jogadores. Esse é o futuro, que um clube que fatura 1 bilhão vai poder investir mais do que um clube que fatura 500 milhões. Isso é da natureza do mercado. Agora nós temos que ter regra, porque se isso não acontecer, as SAFs de gente séria e de outros aventureiros chegarão no Brasil com qualquer oferta para pagar uma parte da dívida e joga lá para a associação essa dívida e vai fazendo do futebol o seu trampolim, a sua ciranda de valorizar atleta A, atleta B, que veste a camisa no primeiro semestre aqui, depois vai e depois volta.
Nós estamos vendo jogadores que foram para a França, para a Inglaterra e depois voltam para o time que saiu. Então isso não é bom para o futebol e não é saudável. Falar sobre o São Paulo, quero te explicar qual é a chance de Renan Lodge virar reforço do São Paulo. Essa informação foi trazida nas últimas horas pelo PVC e causou alvoroço entre torcedores do Tricolor. Antes de dar mais detalhes, só contar que não existe nenhuma chance de o Lodge chegar por agora. Ele tem contrato com o Al Hilal e a janela de inscrições para atletas com vínculo se encerrou na última segunda-feira. Nicola, e para 2025, daria para imaginar o Lodge sendo contratado? Vale a lembrança de que o lateral esquerdo, ex-seleção, já trabalhou com o Rui Costa, diretor executivo de futebol do São Paulo, nos tempos de Atlético Paranaense. Quero te explicar um pouquinho da situação do Lodge no Al Hilal. Ele começou a atual temporada, que tem poucos jogos lá na Arábia Saudita, mas foi retirado da lista de inscritos para que o Al Hilal pudesse inscrever o Neymar. O limite de estrangeiros é de 8 e acabou sobrando para o Lodge. Ninguém sabe o que vai ser do futuro do Lodge diante dessa situação. Não imaginamos que ele vai ficar por lá, mas vai precisar buscar algum outro país onde as inscrições seguem abertas. No Brasil, para atletas empregados, essa janela de inscrições fechou na última segunda-feira. Perguntei para um dirigente do São Paulo se não daria para o Lodge ser contratado em 2025 e a resposta foi chance zero. Ele ganha 6 milhões de euros livres de impostos por temporada. Fui fazer as contas e dá para contar para vocês que hoje o salário do Lodge equivale a 3 milhões de reais por mês. Ninguém nem chega perto desse salário no São Paulo. O jogador mais bem pago do Tricolor é o Lucas Moura, que fatura 1,5 milhão de reais mensais. Só para piorar, o Lodge ainda tem contrato com o Al Hilal até junho de 2027, o que dá para imaginar é que ele vai ser negociado nos próximos dias com algum clube da Turquia, dos Emirados ou algum outro país que segue permitindo contratações. O técnico Luiz Ubeldia retomará os treinamentos com o elenco do São Paulo nesta quinta-feira no CT da Barra Funda. A equipe iniciará a preparação para o jogo de volta das quartas de final da Copa do Brasil contra o Atlético Mineiro, que será na quinta-feira da próxima semana. Dos reforços anunciados pelo Tricolor na última segunda-feira, apenas o volante Santiago Longo estará com o time na reapresentação. Ele pertence ao Belgrano, clube que o reveló y do cual era el capitán. Sí, yo arranqué mi carrera en el club de mi pueblo y ya después a los 15 años me fui para Córdoba, para Belgrano. La verdad que son muchos años en una institución que quiero mucho, que nada, hemos generado un vínculo con la gente y con el club muy lindo. Entonces fue una decisión un poco complicada, pero nada, contento por todo el cariño que he recibido estos años, por los mensajes que me están mandando ahora a mis redes, así que nada, agradecerle y estoy muy contento de estar acá. Sí, soy un volante de marca que, bueno, me gusta jugar en la mitad de cancha, trato de hacer los relevos, soy un jugador que se entrega al máximo por la camiseta, que corre los 90 minutos y nada, a la hora de jugar y de tener la pelota trato de ser una opción para mis compañeros y jugar simple, que creo yo que es algo muy importante para los volantes centrales. Já o lateral esquerdo Jamal Lewis vai se apresentar ao clube apenas na semana que vem, depois da data FIFA. Apesar de ter nascido na Inglaterra, ele defende a seleção da Irlanda do Norte, país de origem da mãe dele. Yes, I was born in England, close to London. But my mother's side of my family are from Ireland, so I represent Northern Ireland football team at a international level, so that's who I play for. For me, like I said, I've been a big fan of Brazilian football from when I was young. I remember having a Brazilian jersey when I was a young boy, just falling in love with the samba style of football. Obviously as a fullback, I've always admired like top fullbacks like Roberto Carlos. And yeah, just obviously I like to watch moving forward as I play now, just the top fullbacks I aspire to be like. Nesta sexta-feira, 3 jogadores do São Paulo vão ser julgados pelo STJD por causa daquela confusão no clássico contra o Palmeiras. O zagueiro Sabino foi denunciado no artigo 254-A do Código Brasileiro de Justiça Desportiva, que trata de conduta violenta por causa de uma agressão a um funcionário do Palmeiras. Já o Rodrigo Nestor foi enquadrado no mesmo artigo que o Zé Rafael por troca de agressões e o Luciano vai ser julgado pela expulsão depois de ter recebido 2 cartões amarelos. Aquela, aliás, foi a primeira vez que o camisa 10 recebeu um cartão vermelho atuando pelo... Bora fechar o vídeo para falar sobre o São Paulo, mais especificamente sobre Luiz Gustavo.
O volante de 37 anos de idade, contratado nessa temporada, fica para 2025? A resposta é sim, ainda que o seu contrato não seja alcançado. O tricolor está super satisfeito com as atuações do atleta, que é titular absoluto. Queria até registrar um bastidor. O contrato atual do Luiz Gustavo prevê uma prorrogação automática do vínculo até dezembro de 2025, ou seja, por mais um ano, se ele alcançar 60% dos jogos do tricolor na temporada. O Luiz, importante, cada jogo só é computado desde que ele atue por pelo menos 45 minutos. São Paulo disputou 52 jogos. Luiz Gustavo esteve em 26, dentro dessas condições de 45 jogos. 45 minutos por jogo. Exatamente 50% das partidas, ou seja, o Luiz está um pouco abaixo daquilo que está estabelecido em contrato, mas a avaliação é extremamente positiva e ainda que não alcance os 60%, ele será convidado a permanecer. A tendência é que ele fique, o Luiz tem afirmado para pessoas próximas que está bastante contente com tudo que vem vivido no São Paulo. 24 partidas como titular, 8 na condição de reserva, 3 gols marcados. Gostaria de saber de você. Luiz Gustavo merece a renovação do contrato para 2025? Você esperaria mais um pouco? Descartaria a permanência do atleta no tricolor na próxima temporada? Já uso o espaço para comentário para deixar sua opinião e registrar aquilo que quiser. Só não